Meus irmãos, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade na carta de Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Reflexão bem curta, na verdade, mas muito importante para nós. Olha, não sabia. Essas pilhas aqui estão, já eram. Não, metade. Não, a outra. Essa aqui foi também já. A bateria está carregada, a outra. Ah, irmãos, é isso mesmo, é bom todo tempo. Uma reflexão bem curta, mas muito importante para a gente. A intenção de Tiago é trazer maturidade aos cristãos e a gente precisa, né? Uma coisa que o Israel falou no começo da chamada, na confissão de pecados, né? Sobre a nossa relação com o próximo. E a gente precisa entender, meus irmãos, que a cristandade, ela une ao próximo, ela nos une ao próximo de maneira que nós estamos e estaremos totalmente ligados ao próximo. Se a gente não entender isso, fica difícil a gente amadurecer. A gente acha que espiritualidade ou maturidade é uma coisa meramente individual, e não é. Na verdade, para a gente ser testado nessa maturidade, necessariamente nós estaremos ligados ao próximo. Necessariamente. E seria tão importante, meus irmãos, se toda a igreja estivesse aqui presente nesse dia, não somente nesse dia, óbvio, né? Mas todos os domingos, para a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente ser encorajado, para a gente ser exortado, para a gente poder se dobrar diante das Escrituras, mas também, meus irmãos, para a gente aprender. Para a gente aprender. Ninguém nasce crente, super crente. A ideia do cristianismo, a ideia da palavra, do evangelho, é de fato nos ensinar. A gente não sabe de nada, a gente não sabe ser crente. Aí quando nós temos o Espírito Santo e a revelação da palavra de Deus, nós somos ensinados. Então é como nós fôssemos uma pedra bruta, grotesca, e o evangelho vai moldando, sabe? Vai modelando até a gente se parecer com Cristo. Mas se a gente não entender que nós somos essa pedra bruta, a gente não vai ser transformado. Esse é o primeiro entendimento. O amadurecimento é entender que eu sou essa pedra grotesca, difícil, uma série de coisas, tá? Para a gente começar a ser trabalhado pelo Evangelho. Mas bem direto, o que é que nós veremos hoje, no capítulo 3? Nós veremos hoje o tamanho do impacto positivo ou negativo do uso das palavras e isso está inteiramente ligado à nossa maturidade cristã. É o que nós veremos hoje. Meus irmãos, o uso das palavras, elas evidenciam maturidade ou insensatez. O uso das palavras. Como nós colocamos as palavras, como nós dirigimos as pessoas. Ou melhor dizendo, aqui que eu acho o pulo do gato do cristão, que não é necessariamente o que ele fala, mas em minha análise, eu creio que o cristão é testado ou provado a sua maturidade em como ele reage às circunstâncias que lhes vêm. Como ele reage. Porque é como você reage às situações que vai provar para você mesmo se você conseguiu amadurecer, se você conseguiu crescer, se você conseguiu ter domínio próprio sobre suas reações, sobre suas emoções, uma série de coisas. Certo? Então a gente vai ler o texto de verso 3, do 1 ao verso 12. A gente vai fazer a leitura completa e se quiser a gente tem pontuando, tá? O texto diz assim, ó. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também retirar todo o corpo. Ora,
Nós fomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejo também as naus que, sendo tão grandes, levaram de impetuosos ventos, se viram com o bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno leme e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de pressão mortal. Com ela bendizemos a Deus de Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, tem alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada ao mesmo tempo. A nossa leitura breve, direta, há muitas lições aqui nesse pequeno trecho. Tá? O primeiro verso, Tiago traz uma mensagem direta e clara, mas muito deslocada da mensagem central do restante dos versos, do verso 2 ao verso 12. Muito deslocada. Mas, para a gente observar se ele escreveu, ele considerou importante para nos ensinar, bem claro e direto, tá? Verso 1. Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais dívida. Juízo. Uma mensagem clara. Você quer ser mestre? Você quer ensinar? Aqui, logicamente, está voltado ao Evangelho, à palavra de Deus. Isso é muito bom, né? Paulo vai dizer que é coisa boa quem almeja liderar, ser mestre, pastor, uma série de coisas. Mas saiba, né? Inclusive, é uma coxada de nó para a gente que assumiu a resposta, né? De estar aqui. Saiba, Alisson, saiba, Luiz, saiba quem lidera a igreja do Senhor para o mundo afora, que nós receberemos mais duro juízo. Eu creio que, obviamente, está ligado no fato de sermos fiéis para aquilo que nós estamos falando. Porque, como nós já vimos outras vezes, em outros textos, a relação de você falar e viver, você pregar, é aquilo que professa, você ensinar e cumprir. Porque não faz sentido a gente ensinar para vocês não adulterar, não roubar, não mentir, e eu, em casa, estar adulterando e roubando. Então, é claro, vocês receberão mais juízo. Vocês serão mais cobrados. Que vocês estão ensinando, que vocês estão sendo porta-voz. Mas também, implicitamente, Tiago aposta no aqui para quem lidera. Por quê? Porque há, meus irmãos, uma capacidade natural do ofício de conduzir as pessoas. E a gente vai ver no texto. Por quê? Embora seja importante haver o senso crítico de vocês, ok? E é muito importante isso. É muito importante você estar com a Bíblia aberta, como os crentes bereanos, estar conferindo se aquilo que eu estou falando, se aquilo que o Alisson está falando, está de forma coerente com as escrituras, é muito importante. Mas eu creio que, como igreja, como pessoas conscientemente dispostas a caminhar com a gente, vocês julgam que nós estamos ensinando certo. Sim ou não? Vocês confiam, de certa forma, na palavra que nós estamos dando. Então, o Tiago já está se antecipando aqui, antes da gente adentrar propriamente no texto, que existe uma capacidade muito forte, ligada a quem está aqui, com o microfone na mão, de conduzir as pessoas. Porque, a depender daquilo que nós estamos falando, a gente pode levar vocês para a vida eterna ou para o inferno. A depender daquilo que nós estamos falando, como nós estamos falando,
nós os conduziremos à verdade ou à mentira. Olha que loucura, meus irmãos. E é uma pessoa que está falando, uma pessoa que está transmitindo uma mensagem e dezenas de pessoas, ou centenas de pessoas estão ouvindo e julgando que aquilo que ele está falando é a verdade e vão seguir aquilo que ele está falando. O Tiago está dizendo assim, ok, você quer? Legal. Mas você sabe que vocês serão julgados com mais duro juízo. Mas olha que loucura, vou abrir um parênteses. Meu Deus, meu Deus. Eu fiquei assim, minha cabeça ficou explodindo. Eu estava vindo na sexta-feira de trabalho, e aí tinha um homem e mais duas mulheres. Tinha um grupo de crentes. Mas era um homem que estava direcionando a mensagem para duas moças mais jovens. Talvez ele tivesse mais ou menos a minha idade para mim. Olha que loucura, irmãos. Ele estava falando para aquelas pessoas, para aquelas mulheres, diversas coisas, diversas besteiras, diversas asneiras, que a gente ouve quando, sei lá, em 2000 a gente ouviu isso. Em 2000, quando a gente era criança, a gente ouvia isso, a gente ficava com medo. Ele estava dizendo assim, olha, porque música secular é pecado, a maioria dessa indústria é pecaminosa. E aí, olha, a Katy Perry, ela tem um pacto com o diabo. Aquela lourinha lá, esqueci o nome, Lady Gaga, ela tem um pacto com o diabo também. É só você valer, etc. Olha, essas empresas, hã? Exato, essas empresas, esse meio todo diabólico, todo malicioso, aí ele chegou a dizer assim, irmãos, olha que loucura. A Coca-Cola é alô diabo. Meu Deus, cara. Clássica. Mas assim, espantem-se vocês. Ele não estava brincando. Ele estava ensinando aquelas meninas, assim, com autoridade. Olha, e é isso mesmo. E a Coca-Cola é alô diabo. Hoje, irmãos, século, você vê, meus irmãos, a capacidade da palavra de conduzir a vida eterna ou a morte. E você conduzir pessoas em sabedoria, numa verdadeira espiritualidade, ou no eterno berçário gospel. Isso é berçário gospel, meus irmãos. Mas ainda hoje isso é real, ainda hoje isso é presente. Mas Tiago está dizendo, você quer ensinar, ok. Mas você sabe que você terá um duro juízo sobre você. Mas vamos entrar agora na mensagem, nesse impacto positivo ou negativo das palavras. Vamos ler do verso 2. Vamos ler só o verso 2. Ele diz assim, porque todos tropeçamos em palavra. Verso 2, perdão. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também recriar todo o corpo. Eu estava observando, eu extraí 3 lições, só nesse verso 2 aqui. Porque existe uma máxima aqui de Tiago, uma máxima. Ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Primeira lição que eu extraí desse texto, verso 2. Meus irmãos, nós precisamos ter misericórdia com o outro. Misericórdia com o outro. Porque às vezes a gente está tão cheio de si, tão cheio de entendimento teológico, que a gente se torna soberbo. E aí, quando a gente se depara com o irmão que caiu, que pecou, a gente é duro. Não, é isso mesmo. Corta ele, lança fora, duro. Mas o que Tiago está nos ensinando? Todos nós tropeçamos. Talvez a razão pela qual muitos condenam, muitos desprezam o outro, seja simplesmente, meus irmãos, porque o pecado do outro é diferente. Simplesmente. O pecado do outro, ele é diferente do meu. Então eu ajo com dureza, com firmeza. Só que, olha o que o Tiago está dizendo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Talvez o seu pecado não seja o adultério. Você se mantém firme a Deus, se mantém firme a sua esposa. E aí você vê alguém que adulterou,
E ok, há certo julgamento, há certa dureza, porque é um pecado. Mas às vezes aquela pessoa está quebrantada, arrependida, e a gente continua sendo duro. Quer, ao invés de reconciliar o irmão, a gente quer matar o irmão. Miserável, desgraçado. Não tem mais perdão para ti. Precisa ter misericórdia do outro. Talvez você acerte numa área e o seu irmão peque em outra. Mas talvez naquilo que ele acerta, ele consegue se manter firme, você esteja caindo. A gente precisa ter misericórdia com o outro, irmão. Porque eu consigo acertar em muitas coisas, mas eu também erro em muitas coisas. Quando a gente entende isso, a gente passa a ter misericórdia. É, cara, isso aí, eu nunca faria isso aí. Ok, mas você está fazendo outras coisas. De igual modo, você está pecando contra Deus. Aí entra a misericórdia. Por quê? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Talvez, meus irmãos, o nosso maior inimigo do nosso não amadurecimento, e eu chego a afirmar isso para você, tá? O seu maior inimigo, o seu não amadurecimento, o seu não amadurecimento, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu chefe, não é o seu vizinho, é você mesmo. O seu maior inimigo do seu não amadurecimento é você mesmo. Por quê? O que é comum? A gente terceirizar o amadurecimento, esse processo. O que a gente diz? O que é comum a gente ouvir? Não, cara, não, Luiz, olha, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou me consagrando, estou me entregando ao Senhor sem reservas, eu estou atento, mas a minha mulher, cara, ela me tira do sério. Mas o meu marido, ele faz eu perder a vista dele, mas os meus filhos, mas os caras, tu não conhece o meu chefe, é um imundo, é um miserável, ele faz eu enlouquecer, cara. É o que é comum a gente ouvir. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. Foi você quem verbalizou o que não deveria ter verbalizado. Foi você quem reagiu como não deveria. Foi você. Então, pare de terceirizar esse processo de amadurecimento, culpabilizando o outro. Não, eu não consigo amadurecer porque fulano me tira do sério. Não, irmão. Você precisa aprender, irmãos. Aprender a ser crente. Porque o teu crescimento, o teu amadurecimento, a tua persistência, a tua entrega, não depende do outro. É você e você mesmo. Não, já porque tu não entende. Ok. Você precisa entender, meus irmãos, que é você o responsável. A única coisa que não foi de graça, mas nós recebemos de graça, foi a salvação. Mas todo o processo de santificação, meu irmão, requer sacrifício, requer esforço. Santificação, obediência a Deus, requer esforço, meus irmãos. Requer renúncia e é doloroso. Se a gente não entender isso, a gente não consegue amadurecer. A gente não consegue ter discernimento que o outro não é seu inimigo. Às vezes, é até Deus colocando um nó cego na sua vida para tu amadurecer. E você está totalmente desligado da realidade, não consegue ser experimentado, passar por essa transformação. Não, eu vou colocar esse nó cego aqui para ele aprender a ter paciência, para ele aprender a perdoar. Porque ele quer amadurecer. Sem perdoar, repetidas vezes a perdoar, sem exercer a paciência. Estou trazendo uns exemplos para ficar claro, tá? Eu estava fazendo alguma coisa, eu fiz juntar um objeto para um trabalho, aí fui colocar assim, um lugar assim, aí ele caiu, primeira vez. Ele caiu. Aí veio o erro, né? Ele tinha assim, ó, é bom, não está aqui não, a minha vontade. Aí na mesma hora, é uma chance, é uma oportunidade. Aí eu, ó, é como a gente reage. Respirei fundo, mas a vontade veio de rebolar na parede, quebrar logo. Aí eu respirei fundo, peguei, aí eu não coloquei assim,
com força. Eu coloquei assim devagarzinho. Domínio próprio. É assim comum na vida diária. São as mínimas coisas, meus irmãos. Aí, dessa forma, quando a gente está atento a esses pequenos detalhes, a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando experiência. Não, já sei. Aí a gente entende que nós somos responsáveis. Não é o objeto, não é a esposa, não. É você mesmo. Pare de culpabilizar o outro. Não, eu sou assim porque eu. Não. Foi você quem falou, foi você quem reagiu de maneira grotesca, bruta, arrogante, foi você. Não é porque o outro falou atravessado, não. É você. Você não é cristão? Você não tem que amadurecer? Se é a sua esposa, se é seu marido, se é seu amigo, tem uma palavra atravessada, você com domínio próprio, com maturidade, com entendimento, você não vai jogar lenha na fogueira. Você vai abrandar as coisas. E se você quiser discutir, aí você vai ver, né? Então, quem é casado? Não, vai, deu pau quebrado nesse caso. Aí, ó, olha a sabedoria das palavras. Minha filha, meu amor, ou meu filho, meu amor, ó, vamos resolver assim. Você usou uma palavra muito torta. Você não precisa reagir desse jeito. Vamos resolver um problema? Vamos resolver junto. Olha como é diferente. Mas se a gente reage de maneira grotesca, bruta, não mais. Porque o corpo também fala, meus irmãos. Mas não só são as palavras. Você já ouviu a expressão passivo-agressivo? Você pesquisa. Às vezes você está numa boa, falando coisas delicadas, mas o teu corpo está respondendo de forma grotesca, bruta. E aí você quer terceirizar. Não consigo amadurecer do lado do outro. Mentira sua. Você precisa ser responsável e amadurecer. E a gente vai ver as aplicações mais no final. Uma terceira lição, somente nesse verso 2, que é, meus irmãos, entendendo isso, que eu sou responsável, entendendo que nós precisamos ter misericórdia com o outro, a gente precisa descer do salto da arrogância e calçar os pés da humildade. Para que, Luiz? Porque entendendo dessa forma, a gente nota que o outro também tropeça. É o que o Tiago está falando. A gente desce do salto da arrogância, calça os pés da humildade. A gente dá uma relevada. Cara, fulano falou errado, assim, mas talvez seja um dia mal, talvez, não sei, algum problema. Calça os pés da humildade e entende que, assim como ele, você também peca. Você, em algum momento, também deu uma palavra errada, você soltou uma palavra maliciosa, você soltou uma palavra maldita, ou como você verbalizou, também foi ruim. Mas todo mundo quer ser a vítima, sempre a vítima. Todo mundo é o magoado. Ninguém nunca magoa. Todo mundo é o magoado. Todo mundo é o que sofre. Mas ele não consegue ver que ele também magoa. Ai, fulano me magoou. Você já magoou alguém? Magoou. Então, precisa ter misericórdia. Você também já fez isso. E claro, meus irmãos, com essa compreensão de que nós somos pecadores, eu não quero dizer que nós seremos compassivos com os pecados. Eu não estou dizendo isso. Como assim, Luiz? Eu não estou dizendo que por entender que somos pecadores, nós seremos conformados com o pecado. Ah, é isso mesmo, eu sou pecador, então é isso mesmo. Não estou querendo dizer isso. Não é porque fulano é assim mesmo, difícil, e é assim mesmo. Não, não é assim. A gente clareia as coisas a partir do Evangelho e a gente procura se submeter ao Evangelho. Se está demais, precisa estar de menos. Precisa amenizar. Se está menos demais, precisa estar um pouquinho mais. Dessa forma, a gente vai sendo moldurado, meus irmãos, pelo Evangelho. Mas entendendo que todos nós tropeçamos em algum momento. Tem misericórdia com o outro, mas nós não nos encontraremos compassivos com o pecado. É, Luiz, é porque eu sou assim mesmo. Aí cruza os braços. É porque eu... Não, Luiz. Eu entendo que você possa ser assim, e entendo a minha necessidade também. Mas, diante do Evangelho, a gente não cruza os braços, a gente arregaça as mãos e vai para a cruz. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu lembro, quando eu era
15, 16 anos, tempo da adolescência, né? Eu lembro, meus irmãos, talvez isso aí, né? Alguém me acha arrogante ou meio grosseirão assim. Mas esse num adolescente imundo era ele. Assim, muito arrogante mesmo, assim, bruto, ignorante, era ele. Cavalo, era eu, adolescente. E eu percebia, meus irmãos, que eu magoava as pessoas. Eu percebia que eu magoava a minha avó, que me criou, que cuidou de mim, me ensinou o evangelho. Ela vinha querendo me ensinar e eu. Só, meus irmãos, que, pela graça de Deus, já tinha sido iluminado pelo evangelho. E eu lembro, meus irmãos, diversas vezes eu chorava, meu Deus, chorava no meu quarto, de joelhos. Pedia perdão a Deus, porque, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser esse arrogante. Eu não quero ser ignorante. Eu não quero ser. Me ajuda, eu não quero ser. Irmãos, diversas vezes eu orava ao Senhor. Senhor, eu não quero ser. Eu não quero ser ignorante. Eu não quero ser arrogante. Eu não quero ser essa pessoa. O Senhor não me salvou para ser essa pessoa. Adolescente. Adolescente. Mas o que é isso? Eu entender o meu pecado, eu entender as minhas dificuldades, eu entender quem eu devo ser do Evangelho e eu buscar. Não é só entender. Eu sou assim mesmo. Não, não é só entender. Você precisa entender e tomar uma atitude em relação a esse problema, esse pecado. Isso que te domina. Qual atitude? Arrependimento, confissão, cara, e luta, e vigilância. Vigilância, cara. Dos versos 3, meus irmãos, ao verso 6, aqui eu quero concentrar, se concentra o tema central da mensagem. Nós veremos, por meio de três exemplos, o tamanho do impacto do uso das palavras. Ótimo, obrigado, senhor. Três exemplos que o Tiago traz, para a gente ter noção do impacto, meus irmãos, do uso das palavras. Ele traz três exemplos. Veja comigo, verso 3 a 6. Ele diz assim, ó. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o povo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de frente aos ventos, se viram com o bem pequeno leme para onde quer e a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno medo e glorias de grandes coisas. Vede com o grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o pulso da natureza e é inflamada pelo inferno. Três exemplos que ele traz. O freio dos cavalos, ele está dizendo que o freio é capaz de dirigir o cavalo, frear o cavalo, os freios também. Além de frear o cavalo, é o mesmo mecanismo, você direciona o cavalo. Vem para cá, ele vai para cá, para a direita, para a direita. Freio na boca do cavalo. Você direciona todo o cavalo. O pequeno leme é capaz de governar, é o termo que ele usa. Governa as grandes embarcações. Pequeno leme. Volta para cá, aí ele vai para um lado. Volta para cá, ele vai para o outro. E a língua que ele iguala a um fogo. O que ele está querendo dizer, meus irmãos? Esse é o tamanho do impacto das palavras. Das palavras. Uma mínima palavra, você consegue mudar o curso de uma percepção de uma pessoa, você consegue mudar a opinião de uma pessoa, você consegue fazer, cara, você domina uma massa, uma palavra, uma expressão. Com uma expressão, meus irmãos, um cara chama centenas, milhares de pessoas no meio da rua para ficar gritando na luta. Com expressão. Conhecereis a verdade me dará respeito. Vamos para a rua. É isso aí. Uma palavra. Ele não vai pegar o evangelho, ele não está corrigindo, ele não está fazendo nada. Ele só usou
o evangelho para conduzir centenas de milhares de pessoas para o meio da rua. Meio-dia no sol quente. Olha isso. Uma expressão, uma palavra. Se você pesquisar no YouTube, é caso, eles vivem de caso criminal, né? A Pamela ama ver. Então, morrendo depois, com ansiedade, mas ela gosta de ver. Aí eu tô para de ver. Uma das seitas criadas há um tempo atrás no Atlântico. Ele criou a seita, várias pessoas lá seguindo ele, e aí ele induziu as pessoas num suicídio em massa. Por que isso? Porque ele ensinou, ele proferiu palavras que se eles cometessem aquilo, eles herdariam o céu, teriam lá grandes coisas, uma série de coisas, várias promessas vazias e mentirosas. João de Deus, todo mundo aqui claro, conhecido aqui do nosso país. Vou fazer uma cura, mas eu preciso. E aí faz absurdos, crimes, abusos, palavras. A comparação que o Tiago está usando é, olha, um pequeno leme, ele conduz uma embarcação enorme. Um pequeno freio no cavalo, tem direção de para onde quiser. Tal qual, meus irmãos, é a língua, como um fogo. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, com a nossa língua. Nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Precisamos buscar sabedoria e discernimento, meu irmão. A depender das nossas palavras, e não somente das palavras, mas de como nós a transmitimos para o outro, nós traremos vida para o outro ou nós traremos morte para o outro. Muitas relações estão sendo fragmentadas, meus irmãos. Tanto da família quanto na sociedade em geral, por causa das palavras. Palavras malditas, palavras que amaldiçoam, palavras que desencorajam, que menosprezam, que há orgulho, a soberba no tom das palavras. A gente precisa ter cuidado. Não somente nas palavras, mas em como nós iremos transmitir, porque isso também conta. Que dirá casados? Sim ou não? Às vezes a palavra é até certa. Às vezes aquilo que você está transmitindo é até uma mensagem verdadeira. E real, etc. Mas como você transmite? Conta, meu irmão. Você quer deixar a mulher pé da vida, você quer magoar a mulher, é você transmitir uma mensagem que, embora seja verdadeira, você transmite ela toda torta. Como? E a gente precisa ter cuidado. Sabe onde é que nós conseguimos essa capacidade? Joelhos, irmão, dobrados, chorando, pedindo perdão a Deus e lutando. Me domina o Espírito Santo. E a gente precisa ter cuidado. Aí, meus irmãos, para a gente terminar, verso 8 ao verso 10, ele vai dizer assim, ó. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Verso 10. Que uma mesma boca procede bênção e maldição. O que Tiago está falando aqui? Essa é a nossa condição natural. Essa aqui, do verso 8 ao verso 10, é a nossa condição, a minha e a sua condição natural. É a Mantuneide natural. É o Israel natural, é o Tiago. Todos nós somos assim. Natural. Menos nós somos assim. Eu e você. Como? Não conseguimos domar a língua. Está cheio de peçonha mortal, ou seja, malícia. Tudo que fala é para atacar, tudo que fala é para menosprezar, tudo que fala é para atingir, para ferir. E ele ainda diz mais, ó, dessa mesma boca, ela procede bênção e maldição. A gente está aqui cantando a Deus no domingo, louvando ao nome do Senhor. Aí quando chega a tarde, no fim da tarde, a gente está amaldiçoando o vizinho. Esse amaldiçoado já colocou essas roupas nesse varal aqui. Uma mulher lá a mulher veio lá de baixo, a vizinha de baixo, veio reclamar porque não estava nem
Tá aqui a janela dela aqui, ó. A janela dela aqui. Aí o meu varal de cima, né? Tava assim, ó. Ele não tava, ele nem passou. Ele tava me pendurado assim, ó. Aí ela foi lá em cima. E, olha, vai quebrar a minha janela e tal. Aí eu sou pecador, irmão. Eu também quero reagir com grosseria, eu também quero reagir com brutalidade, viu? Eu sou pecador. Aí eu, tudo bem, vou tirar, tá certo? Fechar a porta. Eu quis esculhambar ela, não esculhambei não. Aí eu tirei, irmão, né? É difícil, irmão, ser crente, viu? Não é fácil não. Mas essa é a nossa condição. Mas aqui, ó, essa é a aplicação prática de Tiago. Ele tá trazendo um parâmetro de quem nós somos. Mas deixa o verso 11. Deixa o verso 11. Aí ele diz assim, ó. Porventura. Verso 11 não, verso 10, parte B. Ele diz assim, ó. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tá aqui o parâmetro, ó. Nós somos língua peçonhenta, peçonha imortal. De manhã a gente louva a Deus, amaldiçoando os irmãos, escuramando e tal. Aí ele diz assim, ó. Meus irmãos, não convém. Não é dessa forma. Não é assim. Isso não é comportamento de um cristão que nasceu de novo. Não é. Não é, irmãos. Os crentes não amadurecem porque falta os cultos, falta a palavra, falta o ensinamento. Como é que vai amadurecer? Vem um domingo, 50 não. Como é que vai entender o raciocínio de uma carta dessa? Curta, tem 5 capítulos. Como é que vai entender o raciocínio? Entender isso, que é para nos amadurecer como cristãos. Você não precisa estar enlouquecendo no meio da rua para você dar mal testemunho, não. É só você tratar mal o atendente. Você está dando mau testemunho já. Demorou? Cara, acontece, espera, tem paciência. Vai chegar a comida, se não chegou, não, beleza, vou embora. Precisa agredir, não precisa esculhambar, não precisa agir de maneira abrupta, sabe? Grossa, não precisa, cara, você nasceu de novo. Aí ele disse, meus irmãos, não convém que isso faça assim. Não convém. Não convém. Não é assim. Então, todas as vezes, está aqui a sentença para mim e para você. Todas as vezes que você agir de maneira errada, equivocada, você vai se lembrar desse tipo. Vai vir o eu. Vai vir o eu assim, ó. E um leão. Para você reagir. Aí você vai se lembrar desse texto, verso 10. Não convém, não é assim, não é dessa forma. O que você precisa? Paciência, domínio próprio, vigilância. Está atento. Aí ele vai para concluir. Aí ele diz assim, ó. Não se pode, não deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa. Também não pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos. Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e água doce. Cadê? A gente concluir, né, rapidinho, tá? É, é incoerente, meu irmão. Não há relação nenhuma da gente, da nossa boca, proferir água doce e água salgada. Ou seja, da gente louvar o nome de Deus, honrar o nome do Senhor, e a gente destratar, menosprezar, seja a esposa, seja o marido, seja o chefe, seja o vizinho. Não há coerência nisso. Precisa aprender isso, não Deus. Não convém que isso faça assim. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Você sabe por que você tem esses anos todos de crente e você não consegue amadurecer? Vou dizer por quê, meu irmão. Você está distante de Cristo. Você não amadurece, não é porque você está todo culto aqui ouvindo a palavra, não. É porque, embora você esteja todos os domingos aqui, você está distante de Cristo. E você sabe. Luiz, com base em que você afirma isso? Meus irmãos, homens que viram os anjos, não foi nem o Senhor, caíram, irmão, de cara no chão, temerosos, sentindo as suas misérias. Sentindo. O que eu quero dizer, meus irmãos? É impossível, impossível para qualquer pecador se aproximar verdadeiramente de Cristo e ele não se quebrantar. E ele não sentir as suas misérias. E ele não se perturbar com a sua condição. E clamar a Deus. É impossível, meu irmão.
Quando você verdadeiramente se achega para Deus, como dizem Hebreus, chegai-vos a Deus, debaixo da potente mão do Senhor. É impossível você se achegar a Deus com humildade, com o coração quebrantado, reconhecendo as suas misérias e sentindo a presença de Deus, a iluminação do Evangelho na sua mente, e você não se perturbar para ser uma nova criatura. É impossível. E quando você sai desse ambiente, você sai atento, você sai esperto, você sai entendendo a sua missão, você sai entendendo quem você é e que você não deve ser. Aí você luta, aí as coisas ficam mais fáceis. Mas aí, irmão, a gente faz toda a ritualística de cantar, de pregar, de ensinar, vem para a igreja, arrumadinho, bonitinho, mas você está muito distante. Você vai continuar sendo o mesmo, mesmo. Porque não é sobre isso. É sobre se achegar em Deus. Maturidade, nós é entender que nós somos carentes, dependentes do Senhor. O Senhor me socorre. É choro, irmão. Me socorre, Deus. Me socorre. Quando foi a última vez que você parou para orar no seu quarto, no banheiro, no seu trabalho, não sei, você orou a Deus e disse, Senhor, me socorre, porque eu sou um homem de lábios impuros, como Isaías, reconhecendo, Senhor, eu não consigo ter paciência, me ajuda, me socorre, Senhor. Quando foi a última vez que você fez isso? Aí você quer amadurecer. Meu irmão, não tem discipulado que lhe transforma. Não tem discipulado, não tem sermão que lhe transforma. Não tem. O sermão, a palavra de clareza também. E ó, tá aqui, ó, é o que você tem que fazer. Mas se você não fizer, irmão, tem discipulado, não tem encontro de homem, de mulher, de casal, não tem nada, irmão, que vai fazer amadurecer. É besteira. Besteira. E a gente sofre, irmãos, como igreja. E a gente quer avançar como igreja, como reino de Deus, mas a gente então dormindo ainda, uma apatia grande. Sabe o que tem que fazer e não faz. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, pelos irmãos que estão aqui. Nós oramos para que o Senhor alcance com sabedoria os demais. E é isso mesmo. E é isso mesmo. A gente não desanima por um por outro. A gente tem nossa responsabilidade e nós avançamos. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo possa nos ajudar, clarear nossa mente, nosso coração, para a gente perseverar, estar atento às astutas do diabo, estar atento ao nosso eu, que é pecaminoso, isso mesmo, tá?